Eu vou dar por encerrada, quer dizer, é uma coisa altamente artificial dar por encerrada a discussão entre Frege e Russell e sobre Frege e Russell, porque é uma discussão que não tem fim, na verdade, tá? Então, se você tiver interesse por filosofia da linguagem, você vai passar o resto da sua vida discutindo os detalhes da visão de Frege, os detalhes da visão de Russell, as semelhanças entre as duas e as diferenças entre as duas, tá? Porque é uma riqueza extraordinária. Primeira coisa. Segunda coisa, Russell mudou de ideia várias vezes, né? Nós estamos pegando uma fatia, um momento específico, tá? Da visão de Russell. Porque ele mudou de ideia, ele teve ideias muito diferentes antes, teve ideias muito diferentes. Nós estamos falando da visão de Russell mais ou menos entre 1905 e 1912, tá? Num período aí de 7 anos, o que não é nada na vida do Russell, ele viveu quase 100 anos, tá? E mudou de ideia várias vezes. Então, quando as pessoas falarem de Bertrand Russell, existem vários Bertrand Russells, né? Várias fases do pensamento dele. Esta é a fase, ou essas são as ideias que interessam mais de perto, ou interessam mais de perto para essa discussão contemporânea em torno de nomes próprios. Tá? Então, eu vou dar por encerrado a nossa discussão empacotando aquilo que artificialmente nós vamos chamar de a visão de Frege e Russell, ou a teoria de Frege e Russell. Por que é artificial? Porque vocês viram que ali dentro tem várias teorias diferentes, elas não se encontram, mas é assim que Kripke e é assim que vários filósofos contemporâneos entenderam, tá, essa ideia, essa teoria, tá, como se fosse uma coisa única. A ideia é que nomes e qualquer designador de objetos são equivalentes a uma descrição definida, ou nomes expressam, tá, um conteúdo descritivo que pode ser, em princípio, explicitado através de uma descrição definida. Tá? Primeira tese geral, tá, dessa visão de Frege e Russell, que não corresponde exatamente nem a Frege nem a Russell, mas é assim que nós vamos tomar de agora em diante. Primeiro lugar. Segundo lugar, que a descrição definida, tá, ou o nome, através da descrição definida, apenas cumpre a sua função referencial se duas condições forem satisfeitas, a condição de existência e unicidade. Vamos esquecer que para Frege elas são apenas pressupostas e para Russell elas são afirmadas, mas tem que haver essas duas condições, existência e unicidade. Então, a ganhadora do Prêmio Nobel de 2020 se refere à professora de Yale, cujo nome eu esqueci. Tá? O ganhador do Prêmio Nobel de Culinária de 2020 não se refere a ninguém. Tá? E o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 2020 também não se refere a ninguém, mas por uma outra razão. Pela razão de que não satisfaz a condição da unicidade. Tá? Então, essa é a visão, empacotando, essa é a visão contra a qual Kripke vai se colocar. Kripke e vários outros filósofos dessa época, tá? Seguidores de Kripke. Tá? Mas primeiro eu devo mencionar que logo nos primeiros parágrafos, aliás, um parênteses, né? Nós estamos já mais ou menos entrando na discussão propriamente de naming and necessity, tá certo? Então, na tradução, na versão em inglês, no original, ela é precedida de um prefácio. O prefácio foi escrito por Kripke quase 10 anos depois das palestras e quase 10 anos depois que as palestras circularam. Tá? Então, o prefácio ele representa uma espécie de retrospectiva de Kripke. Não leia o prefácio, se a primeira leitura que você está tendo de Naming and Necessity vai direto para a primeira lecture, para a primeira palestra. Tá certo? Depois que você tiver alguma familiaridade com as ideias que estão sendo discutidas aqui, você volta e lê o prefácio, que aí você vai ter condições de entender. Se você começar a ler pelo prefácio, a chance de você se embananar é grande. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa, se você está trabalhando com a versão em português, embora eu recomende, novamente, muito fortemente que você trabalhe com o original em inglês, tá? Porque ele é mais claro, tem problema, a versão em português sempre tem formulações que ficam mais difíceis, por incrível que pareça, é a nossa língua, mas tem formulações que ficam mais difíceis de você entender em português, não fazem muito sentido. Em inglês elas fazem mais sentido. Tá? Mas se você, ainda assim, apesar da minha insistência, você for trabalhar com a versão em português, com a tradução
do Ricardo Santos, ainda assim tem uma introdução à tradução portuguesa, né? Então, essa introdução eu também recomendo você deixar mais para o futuro, porque a introdução começa falando de detalhes técnicos, de aspectos técnicos do pensamento de Kripke, da evolução do pensamento dele, né? Acho que se você começar por ali também, a chance de você se embananar ou de tirar um pouquinho o seu interesse por Kripke é maior. A chance de aumentar o seu interesse é maior se você for direto para a primeira palestra, tá? E na verdade, não exatamente os primeiros 2 parágrafos da primeira palestra, mas se você for direto para o 3º parágrafo da primeira palestra. Porque nos primeiros 2 parágrafos da primeira palestra, quer dizer, na versão em inglês, a página 22 e 23, na versão em português, na versão de português, página 67 até a 67 e 68, né? Quer dizer, vai direto para a página 70. Tá certo? Porque os 2 primeiros parágrafos, ele está mencionando coisas que vão ser estranhas, parece que vão ser estranhas, né, na visão dele, nessas palestras. Tá? E depois que você lê a palestra, se você entender, você vai ver que não é estranho, mas é uma consequência natural daquilo que ele disse. Né? Por exemplo, ele está dizendo que a palavra unicórnio não tem referência, que unicórnios são criaturas fictícias, mas mesmo que amanhã ou depois descubram restos arqueológicos de uma criatura que pareça ser unicórnio, ainda assim eu, Kripke, vou continuar afirmando que unicórnios não existem. Bom, isso é uma tese muito peculiar que sai das ideias dele, tá? E se você não leu as ideias primeiro, você acha que é uma maluquice. Não é uma maluquice, depois você vai ver que é uma coisa interessante, né? Que tem que ser uma consequência do que ele está falando. Então vai direto para o 3º parágrafo. E é uma coisa curiosa, tá? Está dizendo que ele quer falar de nomes. Então, a primeira coisa que ele faz é separar aquilo que Frege tinha juntado. Tá? Ele diz, olha, Frege acha, quando Frege fala de nome próprio, ele está falando não apenas de nomes ordinários, nomes próprios ordinários, como Hillary Clinton, Donald Trump, Paris, né? Não apenas esses nomes ordinários, mas Frege também está incluindo descrições definidas como sendo nomes ordinários, como sendo nomes da categoria de nome. Eu, Kripke, quero separar, eu quero falar separadamente. Para mim, nome é uma coisa e descrição definida é outra. Já é parte vocês vão ver que já é parte da teoria dele. Porque para Frege, assim como para Russell, tá? Nomes próprios ordinários nada mais são do que descrições definidas, ou são equivalentes a descrições, ou são, no caso de Russell, descrições definidas disfarçadas. Mas para ele, Kripke, vão fazer parte nome próprio de um lado, nome próprio ordinário de um lado, e descrições definidas do outro, vão fazer parte de 2 espécies, tá? Semânticas. Assim como na natureza tem espécies naturais, né? Tigre não é a mesma coisa que cotia, tá? São espécies diferentes. Então, cotias são coisas que estão ali, tigres são coisas que estão aqui. Eles às vezes se cruzam, andam na mesma floresta, etc., mas não é a mesma espécie. Tá? Funcionam de maneira diferente, se reproduzem de maneira diferente, e assim por diante. Tem o DNA diferente. Da mesma maneira, para Kripke, nomes próprios ordinários, tá? E descrições definidas também são espécies diferentes, têm DNA diferente. Ao contrário, então já é ao contrário do que Frege e Russell supunham. Tá? Antes de começar propriamente com Kripke, deixa eu mencionar que no século XIX também teve um grande filósofo chamado John Stuart Mill, que teve uma visão oposta à visão de Frege e Russell. Tá? John Stuart Mill, ele é mais conhecido no campo da filosofia moral. Ele é o criador do chamado, ou uma das grandes figuras do chamado utilitarismo ético ou utilitarismo moral, né? A ideia de que uma ação ela é moral ou ela é moralmente correta se ela elevar a quantidade de felicidade, a quantidade global de felicidade de uma comunidade. Tá? Então, por exemplo, vacinação, se eu sou um legislador e eu estou decidindo se eu devo
colocar, se eu sou um administrador público, eu estou decidindo se eu devo colocar dinheiro na vacinação ou se eu devo colocar dinheiro num show público, tá? O show público vai causar mais euforia, mais popularidade, possivelmente eu vou ser reeleito e etc. Mas a vacinação vai maximizar a felicidade no sentido do bem-estar a longo prazo, tá? Então a minha ação moral deveria ser colocar o dinheiro na vacinação, embora aparentemente, né, no primeiro momento, pareça que colocar dinheiro no show popular, etc., seja uma coisa que vai aumentar o prazer momentâneo. Tá? Pois é, John Stuart Mill se preocupou com essas questões, tá? Com o que faz uma ação ser moral, em particular dado o fato de que nós vivemos numa sociedade. Então ele era conhecido, mas muito conhecido pela sua inserção na discussão da política e da moral do século XIX, né, na Inglaterra. Mas também ele tinha interesse escreveu um ensaio chamado Lógica Dedutiva e Indutiva, né? Tinha interesse nas bases do conhecimento indutivo, nas bases do conhecimento dedutivo, na lógica, etc. E lá no meio do ensaio ele se preocupa também com nomes próprios, o que é um nome próprio, tá? E ele apresenta uma visão de nome próprio que vai exatamente contra, tá, a visão de Frege, em particular a visão de Frege, porque ele escreveu antes de Russell, tá? Mas ele tem uma visão, nomes próprios para ele, quer dizer, ele usa um vocabulário um pouquinho diferente. Um nome próprio apenas tem denotação, mas não tem conotação, né? Traduzindo para o freguês, a língua de Frege, um nome próprio apenas tem referência, mas não tem sentido, tá? O exemplo que ele dá é um exemplo que o Kripke também vai dar, é o exemplo do nome Dartmouth, que é o nome de uma cidade inglesa, né? Dart é o nome de um rio, mouth significa boca, ou literalmente boca, mas seria a embocadura ou a foz, né? Onde o rio, enfim, ele abre para desaguar. Então, Dartmouth está fazendo referência, lá na Inglaterra, é uma cidade, está fazendo referência à cidade que fica na boca ou na foz do rio Mouth, né? E o Mill diz o seguinte: mas suponha que o rio mudasse de curso, tá certo? E a cidade não ficasse mais na boca ou na beira do rio Mouth, tá? Ainda assim a cidade continuaria chamando Dartmouth. Significa que essa conotação do nome, seria mais ou menos a nossa compreensão do sentido freguiano, ela é irrelevante para a referência, tá? Se ela é irrelevante, ela não faz parte do valor semântico do nome. Então o valor semântico do nome Dartmouth é apenas a cidade de Dartmouth, tá? Mas não a conotação, ou o sentido, ou esse aspecto descritivo, tá? Então esse é o exemplo que o Mill dá. A gente poderia dar outros exemplos, talvez, né? Nós usamos nomes que têm uma conotação, alguma conotação antiga, mas hoje em dia o referente perdeu aquela conotação, tá? E tem apenas, então, somente um objeto, o objeto significado pelo nome, tá? Então, John Stuart Mill tem essa visão a respeito de nomes próprios. Então, o Kripke vai endossar e vai argumentar em favor de uma versão da teoria do Mill. Só que o Mill apresenta essa versão sem grandes argumentos, né? O que tem de interessante, uma das coisas interessantes em Nehemiah Necessity é que o Kripke vai apresentar argumentos, né? Uma sequência de argumentos para esta visão que nós chamamos de uma visão milliana de nomes próprios. Milliana porque vem de Mill, tá? John Stuart Mill.